Você e muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Saindo do campo aqui agora, né? A gente vinha trabalhando já pensando nesse grande duelo contra a Ponte, um jogo extremamente importante para nós, onde também nos sinaliza dentro da competição que a gente pode se manter vivo até a última rodada. Termina o treinamento agora, o time já está definido. Como é que é a situação, a logística? Amanhã já viaja. Aliás, o jogo vai ser em Alagoas, né? Amanhã tem mais um treinamento. Como é que está essa situação visando o jogo do segunda? É só segunda-feira, né, Igor? Só segunda, hoje ainda nós estamos trabalhando um trabalho um pouco mais regenerativo para aqueles atletas que entraram no jogo na quarta-feira. Mas está recuperando principalmente a parte mental, porque para nós vai ser um jogo extremamente importante, pensando na sequência da competição, numa possibilidade bem clara de classificação, e esse jogo contra um grande adversário que já está garantido na outra fase é muito importante para nós, e nesse momento agora nós precisamos desenvolver algumas ideias ainda que está nos gerando dúvida, até pelo as suspensões que o adversário tem, jogadores saindo. Então a gente tem que pensar de que forma mais ou menos a Ponte pode se apresentar para que a gente consiga fazer um grande jogo. Ô Igor, me diz uma coisa, claro que você sabe da situação atual da Ponte, salários atrasados, os jogadores saindo, o treinador também saiu, apesar do Alberto Valentim dizer que era um sonho de voltar a jogar no América ou trabalhar no América. Ele foi jogador da base do América, mas não colou muito pro torcedor, não. O que está pegando novamente é a questão financeira. Como é que é para um adversário, no caso você, o seu time, encarar um time que vive uma situação como essa? Como você muito bem colocou, né? O time já está classificado, o seu time ainda busca a classificação. Mas como é que é o trabalho no dia a dia? Você passa alguma coisa para os jogadores? Olha, a situação não está tão legal lá no outro time, ou não é foco total e deixa o extracampo, evidentemente, por uma outra situação? Não, o nosso foco é totalmente no campo. É lógico que algumas coisas que acontecem fora do campo atrapalham um pouco, principalmente o ambiente, né, do que existe interno, mas o nosso momento é um momento de fazer esse jogo como um jogo decisivo para nós. O que importa para nós é o campo. O time da Ponte é um time qualificado, não é à toa que já com 2 rodadas de antecedência já conseguiu a sua classificação. Tem jogadores importantes, é lógico que estão perdendo alguns nesse caminho, mas não deixa de ser a Ponte Preta com a equipe bem encorpada, uma equipe tradicional, uma equipe que tem camisa, uma equipe que tem torcida, uma equipe que tem uma cobrança muito forte. Então, para nós que se envolve na parte técnica, nós se envolvemos com o que importa para nós, que é o jogo, que é o campo, que é a preparação daquilo que nós podemos fazer dentro do que o jogo pede. E nós temos que analisar tudo o que é a Ponte para que a gente consiga desenvolver o nosso melhor jogo para conseguir uma grande vitória para continuar sonhando que essa é a classificação à próxima fase. Pedro Piscinato, PP, o nosso repórter, acompanhando esta semana a Ponte Preta, o setorista da Macaca aqui na Rádio Bandeirantes, o treinador do CSA, o Igor Magalhães, está conosco. Fica à vontade, PP. Boa noite já, né, Igor? Grande prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender a gente. Eu queria perguntar no seu time, o CSA tem algum desfalque confirmado, ou seja, por lesão, por cartão, por suspensão? Tem algum desfalque confirmado para essa partida de segunda-feira? Nós temos dois atletas com terceiro cartão amarelo, né? Que é o Betão, o zagueiro, o Igor Bahia, que também é um centroavante. E esses dois atletas, infelizmente, não poderão participar dessa grande decisão. Breno Beretta, o bebê que fez essa ponte aí diretamente com o Igor para que ele participasse ao vivo conosco, o treinador do CSA, o próximo adversário da Ponte Preta, segunda-feira, 7h30. Pois não, Breno Beretta, converse com o Igor Magalhães. É um prazer falar com o Igor, muito obrigado mais uma vez por atender a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes também. Ô Igor, eu tenho 3 perguntas para você. A primeira delas, eu sempre faço essa pergunta para os treinadores que a gente entrevista aqui, adversários, né, dos times do Guarani e da Ponte Preta. Quanto gira hoje a folha de pagamentos do CSA? É a primeira pergunta.
Boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar participando com vocês do programa. Hoje a folha nossa ela gira em torno de 712 para casa de quase 730. Ô Igor, minhas outras duas perguntas são bem parecidas. A primeira delas eu queria até que você explicasse, porque eu acho que o CSA errou quando tirou você e você ficou 14 dias fora e depois você voltou. Imagino que os dirigentes pensaram, poxa, o Igor estava fazendo um bom trabalho, tanto é que você está lutando ainda pela classificação à próxima fase da Série C. O que aconteceu nesse meio tempo? E a outra pergunta, até porque chegou para a gente, que você teria recebido uma proposta da Ponte Preta e estaria próximo de aceitar a proposta da Ponte, justamente foi nesse meio tempo. Realmente aconteceu a proposta, Igor? Na verdade, houve o contato, sim, da Ponte. Eu achei que ia até evoluir. Já estava trabalhando até a minha parte mental para entender todo o contexto, né, do que o clube vem vivendo. Mas eu vinha com bons olhos, principalmente do cenário de bem próximo de classificação e brigar de igualdade com qualquer equipe na fase importante da Série C, que é essa parte final de acesso, né? E dentro disso não evoluiu no último ponto, né? Que eles já tinham bem encaminhado com o Marcelo e resolveram fechar. E no outro dia houve a sinalização do próprio CSA de retorno, me fez pensar muito, né, nos prós, nos contra. O que me fez ter essa possibilidade de retorno foi porque é um grupo que eu conheço e também acredito muito do que poderia ser feito nessa parte final para conseguir a classificação, onde eu participei totalmente do processo inicial e queria vivenciar esse momento final para ficar próximo dessa classificação e aí sim entrar de vez na competição, na parte final, para sonhar com algo especial para o clube, que é voltar à Série B. Ô Igor, me diz uma coisa, como é que tá a estrutura do CSA? Eu estive o ano passado aí em Maceió e tive a oportunidade de passar em frente ao CT do rival, né? E está se estruturando, inclusive na região, na saída para o litoral sul, né? Você pode até me corrigir se eu estiver enganado. Como é que está o CSA? A estrutura do CSA, você disse aí sobre a folha de pagamento, mais de R$700 mil, né? Como é que está a estrutura do time alagoano? Foi bem na Copa do Brasil, né? Chegou até as oitavas de final, brigou aí de igual para igual com o Confiança e aí está na briga também pela classificação à próxima fase da Série C. Fale um pouquinho para a gente sobre o CSA. Hoje tem seu próprio centro de treinamento, né? Uma área extensa, tem muita coisa para se fazer, é lógico, mas está no caminho. Hoje, o CSA, a nível de Série C, não deixa desejar ninguém para a condição de trabalho. Tem 3 campos, principalmente para você desenvolver o trabalho que você imagina, né? E o que foi importante esse ano foi ter conseguido chegar nessas Copas, porque gera receita, ajuda principalmente a parte administrativa, pensar no ano como um todo, fazer um planejamento para que também o clube continue essa margem de evolução estrutural que eu digo. E o CSA ele é uma grande potência no Nordeste. Ele precisa, todos os anos, ter como planejamento ser uma equipe muito competitiva para que consiga essas rendas, principalmente para conseguir chegar próximo hoje do que a Série B pede, em termos de estrutura, em termos de qualidade de equipe, para conseguir daqui a pouco retomar o que o CSA experimentou, que foi a Série A no futuro. Sem dúvida. Eu tô vendo aqui, o Ciel foi recentemente contratado, né? Até gerou uma polêmica pela idade do jogador. Como é que tá? Ele tá treinando normal, tá relacionado, já jogou e se vai ficar como opção, vai no time titular ou ainda você não definiu para segunda-feira? Não, ainda não foi definido. É um jogador que hoje está fazendo parte do corpo de atletas do clube. É um jogador especial, porque eu vou te falar, me surpreendeu muito. É o primeiro contato que eu tive com ele, nunca tinha trabalhado com ele. E é um jogador que se cuida muito, fisicamente muito forte, mentalmente sabe fazer gol, né?
Então, ele é uma das opções aí para ter essa possibilidade de estar nos ajudando, né? Talvez iniciando e talvez entrando no decorrer. Então, é um jogador importante que nós contamos muito. Tá certo. Você sabe que tem dois jogadores aí que eu conheço bem aí no seu elenco. O Enzo, lateral esquerdo, surgiu praticamente no meu 15 de Piracicaba aqui no interior paulista. Chamou Perfeito. até a atenção de alguns times, me parece que o Grêmio estava interessado no jogador. É um jogador importante para você, o Enzo, né? E além do Thiago Marques, acredito que você saiba também da situação do Thiago, ele teve um problema sério de coração. Ele Sim. quase parou de jogar, mas deu a volta por cima e é um dos artilheiros do seu time, né, Igor? Sim, é um jogador importante. Thiago Marques, desde a minha chegada aqui, ele tem tido bons números, né, de gols, de participações em campo. Então é um jogador que, dentro da minha ideia, ele é um jogador muito importante. O Enzo, ele cresceu muito. É um jogador que tem uma margem de evolução muito grande. É um jogador que daqui a pouco ele pode experimentar um cenário muito importante nesse cenário do futebol brasileiro. É um jogador que nós acreditamos muito, é bom menino, trabalhador, tem tudo para chegar onde ele almeja chegar. Com certeza. Igor, muito obrigado pelo bate-papo, legal, bacana, até para o torcedor da Ponte, né? Saber um pouquinho mais sobre o CSA, expectativa para o jogo importante para os dois times. Claro que a Ponte está já classificada, mas vive essa turbulência fora das quatro linhas e quer melhorar também a sua colocação no Campeonato Brasileiro da Série C e o seu time também precisa da vitória, então expectativa de um grande jogo na próxima segunda-feira. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, uma boa sexta-feira, bom fim de semana e segunda-feira bom jogo para você. Claro, a gente tem que aqui no nosso dever, né, sendo de Campinas, né, trabalhando em Campinas, a gente não vai desejar tanta sorte assim para você na segunda-feira, mas que acima de tudo seja um bom jogo para os dois aí e que evidentemente vença o melhor. Tá bom, Igor? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado, que vocês sejam bem-vindos aqui em Maceió. É como você falou, que seja um grande jogo e que todos possam aproveitar muito fazendo um grande trabalho, né? É isso que nós pedimos. Valeu. Muito obrigado ao Igor Magalhães. Conversamos com o treinador do C.